Oi, gente! Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso. Na última aula, introduzimos um importante conceito na física, que é o conceito de onda. Especificamente, falamos de ondas mecânicas, uma forma de propagação de energia sem que ocorra a propagação da matéria junto com essa energia que é transmitida. Nessa aula, iremos tratar de um aspecto muito mais matemático associado a essa propagação ondulatória. Uma vez que uma propagação ondulatória está descrevendo uma forma de transmitir energia sem que a matéria seja transmitida junta, isso traz aí várias dificuldades, várias dúvidas sobre como tratar com essa propagação de energia. É diferente do caso do que nós tínhamos quando um corpo, seja ele qual formato for, esférico, cúbico, ele está em movimento. A energia cinética ela está associada àquela quantidade de massa, de matéria, que está associada ao corpo em movimento. Então era muito fácil a gente imaginar a energia se propagando quando era um corpo que estava carregando a energia. Agora não, nós temos uma energia se propagando ao longo do espaço, se espalhando pelo espaço. Então a gente fica a dúvida, não é mais a energia contida num corpo, numa região do espaço bem definido, mas sim ele espalhado. Como é que nós vamos descrever essa energia que está espalhada no espaço? Para isto, matematicamente, nós vamos introduzir o conceito de função de onda e, posteriormente, o conceito de equação de onda. Vamos, então, à nossa videoaula de hoje. Inicialmente, vamos falar de função de onda. A função de onda é uma expressão matemática que descreve a forma como a energia é propagada. Então, imaginemos aí, só para facilitar um pouco, que temos uma corda, então é uma onda que se propaga na direção x, é uma onda unidimensional, e que num certo instante nós geramos um pulso ondulatório, está lá aquele formato daquela corcova ali, meio parabólico, meio senoidal, e aquele pulso ele vai se propagar ao longo do espaço com uma certa velocidade v. A função y igual a f de x é a função matemática que descreve essa forma aí. Aquele f que aparece que vai descrever o formato. Se é uma parábola, então seria uma função do tipo ax ao quadrado mais bx, alguma coisa desse tipo. Mas de qualquer jeito, o f de x significa que alguma função matemática, pode ser exponencial, logarítmica, vai aparecer ali, dando a descrição daquele formato. No instante posterior, t, já que a onda está se deslocando para frente com velocidade v, aquela corcova ali, aquele pulso ondulatório, estará numa posição vt, uma distância vt para frente ao longo do eixo x. E aí começa o nosso problema. Como descrever a onda se locomovendo no espaço com uma velocidade v, mantendo aquele mesmo formato parabólico de uma corcova que está ali. Então essa é a nossa missão. Como é que fica a função de onda no instante posterior t? Para isto, vamos então usar um pouco da nossa imaginação. Está lá, no instante t igual a zero, o nosso pulso sendo gerado. A função f que está ali é a função que dá o formato daquela corcova ali. Bom, um pulso ondulatório se movendo com velocidade v para a direita equivale perfeitamente ao pulso, não o pulso se movendo, mas o eixo se movendo para a esquerda com velocidade menos v. E aí a gente lembra daquela matemática das funções que nós temos lá do ensino médio. Se nós andarmos com o eixo para a esquerda com velocidade v, depois de um certo tempo t, o eixo estará deslocado de uma distância vt para trás. Ora, como é que eu descrevo agora essa nova situação onde o eixo andou vt para trás? Como é que fica então a descrição da função de onda? A função de onda, a função f, já que a forma se mantém, ele é a mesma função, logaritmo, exponencial, x ao quadrado, alguma coisa assim. O que muda é o argumento lá dentro, que deve dizer que o eixo andou de menos vt para a esquerda. Está lá então o argumento. Toda função de onda, ela será uma função matemática, tem alguma expressão matemática f, que pode ser seno, cosseno, alguma coisa assim, e o argumento da função será sempre, mas sempre, da forma x menos vt. Essa a situação de uma forma bem ampla e geral de como é que seria uma função de onda. Ora, a função de onda, ela satisfaz a uma equação de onda. Lembrar que toda a propagação ondulatória ou de matéria,
ele é regido por alguma forma de equação diferencial. Lá vimos no caso de um corpo em movimento que ele se move obedecendo a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, F igual a ma, como o pessoal conhece, nada mais é do que uma equação diferencial de segunda ordem, pois A, que aparece no F igual a ma, nada mais é do que uma derivada segunda da posição com o tempo. Portanto, temos ali uma equação diferencial. Da mesma forma, toda função de onda é solução, quer dizer, satisfaz uma equação diferencial que é chamada de equação de onda, que estabelece as condições físicas dessa propagação ondulatória, da maneira como a energia se propaga ao longo do espaço. Lembrando que a função de onda é sempre uma função matemática, cujo argumento é x menos vt, nós podemos então obter a nossa equação diferencial, derivando duas vezes a função de onda com relação a x ou com relação a t. Temos ali então, do lado do quadrado da esquerda, a derivada segunda da função de onda com relação a x, e do lado direito, a função de onda sendo derivada duas vezes com relação ao tempo. Aí fazemos uma mudança de variáveis, chamando de u x menos vt. Então, du dx é igual a 1 e du dt é igual a menos v. E vamos usar a regra da cadeia para fazer aquelas duas derivadas que temos acima. A derivada segunda de x com relação a derivada segunda da função de onda y com relação a x vai ser a derivada segunda da função de onda de f de u em relação a du ao quadrado. Lembrando que a regra de cadeia teria ali vezes uma derivada segunda de u com relação a x. Só que a derivada segunda de u com relação a x é igual a 1. Portanto, na regra da cadeia não aparece mais nada. No segundo termo, teremos a derivada segunda da função de onda com relação ao tempo e, novamente, derivando f de u com relação a u, na derivada segunda, lembrar que na regra da cadeia a derivada de f de u du é de f de u du vezes du dt. Ora, du dt é menos v. Como estou derivando duas vezes, vai dar menos v vezes menos v, v ao quadrado. Então, temos aí as duas igualdades. Passando o v ao quadrado dividindo para o lado esquerdo, ficaremos do lado direito com derivada segunda de f de u du, tanto na primeira igualdade quanto na segunda. Ou seja, podemos concluir daí que a derivada segunda de x ao quadrado da função de onda é igual a 1 sobre v ao quadrado, derivada segunda da função de onda com relação ao tempo, e isso é a nossa equação de onda em uma dimensão. Tá? Toda função de onda em uma dimensão terá essa característica. Bom, mas a onda, em geral, ela se propaga nas três direções do espaço. Então, nós devemos escrever tanto a função quanto a equação de onda no espaço tridimensional. Nas ondas tridimensionais, a energia, então, se propaga nas direções x, y e z. Neste caso, então, nós temos o vetor x, y, z, que é o nosso vetor posição, e a velocidade vai ser vx, a componente vx, vy, vz, o vetor velocidade. Então, temos aí o vetor posição r e o vetor posição velocidade. A função de onda é a função agora não mais somente de x, mas função de onda de x, y, z e t, que de modo simplista a gente pode escrever como f de r, do vetor r e t. O vetor r é x de chapéu mais y de chapéu mais z de chapéu. E daí a função de onda vai ter essa cara. Sempre vai ser uma função de r menos vt, onde r e v são vetores. A equação de onda vai ficar então derivada segunda de f com relação a x, mais a derivada segunda de f com relação a y, derivada segunda de f com relação a z igual a 1 sobre v ao quadrado, derivada segunda de f com relação ao tempo. Ou seja, isso, usando a notação de operadores vetoriais, significa que o laplaciano da função de onda vai ser igual a 1 sobre v ao quadrado da derivada segunda da função de onda com relação ao tempo. Em outras palavras, toda onda, seja ela qual for, ela vai se propagar no espaço, descrita por uma função de onda, uma função matemática f de r e de t, são variáveis, e ela vai se propagar no espaço e no tempo, satisfazendo, obedecendo a uma equação diferencial, que é essa em que aparece o laplaciano. Então, isso é muito característico da propagação ondulatória. Essa equação diferencial é a equação que caracteriza alguma coisa na natureza se propagando na forma de onda. Por hoje é só. Obrigado, gente, e até a nossa próxima videoaula.